Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto. Nós, os bispos do Brasil, estamos começando a Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro em Aparecida. E eu peço as orações de vocês pelo bom êxito, pelos bons frutos desta nossa Assembleia. Nesta Assembleia vamos discutir e aprovar o novo Estatuto da CNBB, vamos aprovar o novo missal para a Igreja no Brasil, missal em língua portuguesa, obviamente é submetido ainda à Santa Sé, para depois ser aprovado de modo definitivo. Vamos retomar o documento 114 sobre a Palavra de Deus. Muito provavelmente será aprovado como documento oficial da CNBB. E enquanto esperamos o resultado do Sínodo dos Bispos, que vai acontecer em 2023, sobre sinodalidade, nós não vamos criar novas diretrizes para a ação evangelizadora, mas vamos revisitar, revisar, atualizar as diretrizes que estão em vigor. Peço então as orações de vocês para que possamos trabalhar guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a Igreja celebra a memória do martírio de São João Batista. E nós temos como evangelho Marcos capítulo 6, versículos 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei." E lhe jurou, dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu
degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram até lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje coloca Jesus diante de Herodes, o tetrarca da Galileia. Aqui é importante logo fazer a primeira distinção. Quando Jesus nasceu, o Herodes do tempo do nascimento era Herodes Magno, o pai. Herodes Magno era pai de Arquelau, de Herodes Antipas e de Filipe, só para falar dos três mais importantes. E ele distribuiu as terras, na verdade foram distribuídas depois de sua morte. Arquelau ficou governando a Judeia e a Samaria. Herodes Antipas como tetrarca da Galileia e da Pérea, e Herodes Filipe como tetrarca lá de cima, Abilene, Traconítide, Gaulanítide e outras regiões próximas da cidade de Cesareia de Filipe. Pois bem, este Herodes do qual fala o Evangelho de hoje é Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea. Ele ouve falar de Jesus, e quando os governantes, especialmente subalternos ao Império Romano, ouviam falar de um profeta, de um líder, de alguém que estava juntando gente, já batia a preocupação. A fama de Jesus aumenta, e o próprio Herodes Antipas se pergunta: quem é este? Há, portanto, um misto de curiosidade e de preocupação. Fundamentalmente, a preocupação é com rebelião, com grupos revoltosos, que havia muitos na Galileia. O governante tem medo de surgir um grupo liderado por alguém sem juízo que queira fazer a rebelião contra o Império Romano, desestabilizar a Pax Romana, desestabilizar a ordem do reino. Então a fama de Jesus se espalha e Herodes Antipas tem curiosidade para saber quem é este. As respostas da multidão nós já sabemos, são clássicas. É João Batista? É Elias? É um profeta? Herodes Antipas assume que mandou matar João Batista, e para Herodes, Jesus seria João Batista que ressuscitou. Marcos, então, a partir de uma técnica de flashback, ele passa a narrar o martírio, a morte de João Batista. João Batista está preso por Herodes por causa de Herodíades, sua mulher. Quem é esta Herodíades? Herodíades era a mulher do irmão de Herodes Antipas, o outro Herodes, Herodes Filipe. Só que João Batista age imediatamente dizendo: esta união entre Herodíades e Herodes Antipas é uma união ilegítima. Basta ler Levítico capítulo 18, versículo 16. João Batista se torna profeta defensor do matrimônio e da família. Ele sai em defesa da família. No Antigo Testamento, nós temos um modelo muito clássico para falar de um rei fraco e de uma rainha. No caso daquela do Antigo Testamento, ela é pagã
traz os ídolos, os deuses da região dela e introduz em Israel. É o caso de Acabe e Jezabel. Jezabel é uma rainha manipuladora, provinda de uma outra região pagã, e introduz em Jerusalém ídolos, deuses falsos. A relação entre Herodíades e Herodes Antipas segue mais ou menos o mesmo modelo. Herodíades então percebe que há uma oportunidade. Versículos 21 a 25. É o aniversário de Herodes. Percebam que Jesus realiza um grande banquete com os pobres, os famintos e deserdados. Está neste capítulo 6. No caso de Jesus, é um banquete de vida. Herodes Antipas deveria ser também organizador de um banquete da vida, porque era o aniversário dele. Herodíades então percebe que há uma oportunidade. Herodes prepara o banquete para os grandes, para os nobres, os magnatas da Galileia. Herodíades põe então a sua filha Salomé para dançar. É uma adolescente bela, caprichosa, sensual, e ela dança diante do rei, o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, e diante dos ricos, seus convidados. E é óbvio, neste auditório de homens ávidos de poder, de dinheiro e de prazer, a dança daquela adolescente provoca toda a euforia. Herodes fica tão empolgado vendo que a dança agradou os seus convidados que ele utiliza uma linguagem hiperbólica. Eu te darei tudo o que quiseres, mesmo que seja metade do meu reino. A moça então consulta a mãe, e aqui está o ponto alto da tensão narrativa, é o ápice da tensão narrativa. Herodíades então indica à filha que ela peça a Herodes Antipas a cabeça de João Batista num prato. O rei diz que, como havia feito um juramento público, não pôde recusar e cumpre a ordem, mandando matar e degolar João Batista na prisão. Entrega a cabeça à moça e a moça entrega à sua mãe. Aqui nós vemos a irresponsabilidade de um governante que justifica o assassinato de um profeta, o assassinato do homem de Deus, por causa de uma dança estúpida. Um juramento que conduz à morte, que conduz à antiética, esse juramento não tem validade nenhuma, exatamente porque é mais importante a defesa da vida. O que está em jogo é um assassinato, é a morte do homem de Deus. Aquilo que deveria ser um banquete de vida, porque é a festa do aniversário de Herodes, se torna um banquete macabro. Num prato está a cabeça de João Batista cortada, que coisa mais macabra e terrível. Quantos governantes destroem a vida do seu povo, especialmente a vida dos profetas. Agora na América Central, em Nicarágua especialmente, temos situações tão dolorosas de profetas, de homens de Deus, que estão sendo castigados, punidos, perseguidos e até mortos. Deveria ser o banquete da vida, se transformou num banquete de morte, num banquete verdadeiramente macabro e funesto. E a morte do profeta João Batista é uma prefiguração da morte do próprio Jesus. Jesus continua o seu ministério, mas o clima do ministério de Jesus é este. É o clima da perseguição e da morte de João Batista. Cumpre-se então a palavra de Deus na vida do seu povo.
os profetas, homens de Deus, que defendem a aliança, defendem a justiça, boca de Adonai, prontos a defender a justiça, o direito, a família, a defender a aliança com o Senhor. Estes profetas sempre foram perseguidos e massacrados. Peçamos a Deus a graça de sermos também nós uma igreja cada vez mais profética. Onde quer que haja morte, a morte do povo, a morte dos profetas, a morte dos homens e mulheres de Deus, aí a palavra da igreja seja uma palavra verdadeiramente forte, ética, evangélica, e por causa do evangelho, a igreja seja palavra profética no mundo. Jesus então nos diz no Evangelho de João, é muito importante recordar, vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. O mundo nos persegue, o mundo não compreende a missão da igreja. Mantenhamos a firmeza da nossa missão, afirmando a aliança, afirmando a força e a grandeza da verdade do Evangelho, sem medo, inclusive sem medo do martírio, do derramamento de sangue. O sangue dos mártires é semente de esperança e de novos cristãos. Um abraço a você. Por favor, hoje, reze pela igreja perseguida, incompreendida e vítima de toda crítica, de toda violência, de toda agressividade. Onde quer que haja um cristão perseguido, aí a nossa oração deve chegar, que seja bálsamo e acalando, para que nenhum filho de Deus permaneça sozinho, abandonado, sofrido, massacrado, perseguido, sem ter pelo menos uma Ave Maria rezada por aqueles que são mártires, por aqueles que são perseguidos. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.